João 16, versículo 20. Em verdade, eu vos digo, que chorareis e vos lamentareis, e o mundo se alegrará. Vós ficareis tristes, mas a vossa tristeza se converterá em alegria. Aleluia, Senhor. Tristeza transformada em alegria. Quando vissem seu Senhor traído e crucificado, os discípulos se afligiriam e jejuariam. Em suas últimas palavras a eles no cenáculo dissera: mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Digo-lhes que certamente vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. São João 16, 19 e 20. Quando ele ressurgisse do sepulcro, a tristeza dele se transformaria em alegria. Depois de sua ascensão, estaria pessoalmente ausente. Mas, por meio do Consolador, ainda estaria com eles e não deviam passar o tempo em lamentações. Isso era o que Satanás queria. Desejava que dessem ao mundo a impressão de haver sido iludidos e decepcionados, mas deviam, pela fé, contemplar o santuário celestial onde Jesus estava ministrando em favor deles. Deviam abrir o coração ao Espírito Santo, seu representante, e alegrar-se na luz de sua presença. Oh, glórias! O Deus da esperança encha vocês de toda alegria e paz na fé que vocês têm, para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Romanos 15, versículo 13. Eu lhes digo a verdade, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei a vocês. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Irmãos, essa mensagem ela é muito forte, né? E muito atual. A dor que você sente hoje não é o fim da sua história. Deus está transformando em alegria. Tristeza transformada em alegria. O texto se baseia em João 16, 20, a gente já leu, onde Jesus vem avisar aqui, né, que algo surpreendente vai acontecer, né, que eles chorariam, sofreriam, pareceria uma derrota, mas aquilo não terminaria em tristeza, terminaria em alegria. Naquele momento, eles ainda não entenderiam. Ver Jesus sendo traído, crucificado, parecia o fim de tudo. Era dor real, confusão, silêncio de Deus. Mas Jesus já estava revelando um princípio espiritual poderoso. Deus permite processos dolorosos, mas nunca sem propósito. Amém, meus amados? Ou seja, quando Jesus ressuscita, tudo muda. A tristeza se transforma em alegria. E aqui entra um ponto profundo aqui desse texto, de toda essa página. Após subir ao céu, Jesus não estaria mais fisicamente presente, mas ele enviaria o Espírito Santo para continuar com eles. A presença de Deus não acabou, ela mudou de forma, mas ela continuava ativa na pessoa de quem? Do Espírito Santo. O texto também revela uma estratégia espiritual muito importante, irmãos. O inimigo queria, como está aqui, o inimigo queria que os discípulos permanecessem presos na dor, vivendo como derrotados, como se tivessem sido enganados. Mas Deus tinha outra direção. Não viver de lamentação, não alimentar a tristeza, não se posicionar como alguém vencido, e sim olhar pela fé para o que Jesus está fazendo agora, abrir o coração ao Espírito Santo, viver na luz da presença de Deus, mesmo em meio aos processos. E a citação de Romanos 15, versículo 13, reforça isso, né? Deus quer te encher de alegria, me encher de alegria também.
nos encher de paz, de esperança, não baseado nas circunstâncias, mas na fé. Essa mensagem, meus irmãos, ela é direta para aqueles que estão chorando por algo que parece não ter solução, estão passando por um processo difícil ou sentem Deus ausente. Deus está dizendo para nós, isso não termina em dor, oh aleluia, vai terminar em alegria. Mas existe uma escolha, irmãos, ficar preso na tristeza ou se alinhar com o que Deus está fazendo pela fé para cada um de nós. Senhor nosso Deus e Pai, entregamos a Ti toda a tristeza que existe no nosso coração. Tu conheces as nossas dores, nossas lágrimas e tudo que temos enfrentado. Nós cremos, meu Pai, em Tua palavra e ela diz que a tristeza não é o fim, mas que o Senhor a transforma em alegria. Enche-nos, Pai, agora com Teu Espírito, renova a nossa esperança e fortalece, Senhor, a nossa fé. Mesmo sem entender tudo, nós escolhemos confiar em Ti. Transforma a nossa dor em testemunho e nossa fraqueza em força. Em nome do Senhor Jesus. E Yeshua HaMashiach é o seu nome. Amém, amém e amém.